Luto parental, como foi e é a minha experiência em ser mãe de Anjo. Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Eu sou Selminha Soares e sejam todos bem-vindos a este canal. Para quem ainda não conhece um pouco da minha história, eu sou mãe do Anjo Arthur. No ano de 2017, no dia 28 de outubro, o que era para ser um dos dias mais felizes da minha vida também foi um dos dias mais difíceis de ser vivido. Às 15 horas e 45 minutos nascia o meu primeiro filho e às 23 horas e 45 minutos o meu filho partia. Eu sempre tive facilidade de falar sobre Arthur. Eu sempre tive facilidade de falar como as coisas aconteceram. Mas eu nunca tive muita facilidade de falar como eu realmente me sentia. Ou como eu ainda sinto algumas coisas. Eu tenho 2 formações profissionais na área de saúde. E em todas as duas eu escutei sobre a morte e o morrer. Nas 2 formações eu fui orientada sobre as fases de luto, sobre como é que se dá a morte. Houve professor que inclusive levou essa questão para uma área mais espiritual. Mas ainda assim, com toda essa abordagem prévia sobre a morte e sobre o morrer, eu asseguro a vocês, perder alguém querido é realmente uma grande droga. E é por isso que a primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês em relação ao fato de eu ter perdido meu filho é que perder o filho Perder um filho tão bebê é uma dificuldade muito grande para as pessoas que estão ao redor também, sabe? Há uma dificuldade de entender que o filho não precisa ter muitos anos de idade para que o pai e a mãe sintam a dor que é perder um filho. Algumas pessoas acham que porque foi uma morte no ventre, ou porque foi uma morte assim que nasceu, como foi o caso do meu bebê, ou uma morte que o bebê morreu na barriga e o feto, né, nasceu morto, ou até mesmo porque o bebê foi um bebezinho, viveu pouco tempo. Algumas pessoas têm dificuldade de entender que dói do mesmo jeito de perder um filho de 20, 30, 40, 50 anos. Então, uma das dificuldades que eu mais senti e ainda sinto hoje em dia é demonstrar para as pessoas que não importa que o meu filho viveu 8 horas ou se ele iria viver mais tempo, não importa. Perder um filho é ruim independente da idade da criança, é ruim independente da idade do filho. Não existe tamanho de dor, existe só dor, existe só a perda. Existe só o fato de que você não vai poder abraçar seu filho nem vivenciar coisas que vocês sonharam, você não vai. É só o fato de você. É só o fato de que você vai enterrar ou enterrou um dos seus maiores sonhos. Segundo, eu também escutei muito sobre as fases do luto. A barganha, a aceitação, a raiva, enfim. E eu quero dizer para vocês uma coisa. Não existe ordem cronológica para esses sentimentos. Não existe também tempo para cada um dos sentimentos. E diante da minha própria experiência, eu digo que para mim não existe também fim para nenhum desses sentimentos. Porque eu passei por todos os sentimentos. E eu ainda passo. Eu ainda sinto raiva. Eu ainda barganho. E há dias que eu apenas aceito. A terceira coisa que eu entendi e eu ainda sinto também em relação ao luto parental é que ele tem um tempo. Psicólogos que eu conversei na época e também estudos que eu li falam que o luto ele dura de forma saudável em torno de 2 anos. Então assim, o luto, o que eu quero dizer, é aquela dor latente mesmo, né? Aquele sofrimento latente. Porque eu ainda sinto falta do meu filho, como eu acabei de falar, a questão das fases, né? Eu ainda vivencio essas fases, mas é diferente realmente dos 2 primeiros anos. Na verdade, o primeiro ano também é diferente do segundo ano. Eu acredito que o primeiro ano foi, de fato, uma das épocas mais difíceis, mas o segundo ano ainda era muito complicado e depois dessa fase, né, dos 2 primeiros anos,
ficou mais fácil. Os sentimentos, apesar de eu vivenciar ainda todas as fases do luto, mas os sentimentos eles são mais organizados. E além deles serem mais organizados, eles também são mais fáceis de ser administrados. A quarta coisa também que eu queria compartilhar com vocês é em relação às lembranças, né? Todas as lembranças trazem sentimentos. E os sentimentos são extremamente flutuantes entre si. Às vezes eu lembro dele mexendo, por exemplo, e primeiro vem aquela sensação boa, eu lembro dele mexendo, e depois essa mesma sensação se transforma e eu fico triste. Em outros momentos eu lembro dele mexendo e inicialmente é um sentimento triste, mas depois se torna um sentimento bom. Então, assim, todas as lembranças vêm acompanhadas de sentimentos e os sentimentos podem ser sólidos ou então eles podem ser dúbios, podem ficar confusos. E assim, para mim isso é uma rotina. As lembranças me vêm com sentimentos bons e depois mudam para ruins, ou então o inverso, ou então são apenas um sentimento, enfim, mas todas as lembranças, todas, elas vêm acompanhadas de sentimentos. A quinta coisa que eu quero compartilhar com vocês em relação à minha experiência como mãe de anjo é que os meus pensamentos intrusivos deram espaço a pensamentos destrutivos. Primeiramente, definindo o pensamento intrusivo, é aquele pensamento ruim, né? Um pensamento que você não domina, mas ele habita na sua cabeça. Por exemplo, você pensa que vai morrer, pensa que vai vir um carro e vai bater em você, você vê um filme ruim na sua cabeça e de repente esse pensamento se esvai. Não é um pensamento depressivo, certo? É um pensamento normal. Todos nós, seres humanos, nós temos pensamentos intrusivos. Mas o que aconteceu comigo é que esses pensamentos intrusivos, eles deram espaço a pensamentos destrutivos. Tipo, eu não só tinha esse pensamento intrusivo, mas quando eu tinha, eu ficava pensando em como seria bom se isso acontecesse. Ou então eu ficava pensando formas que isso poderia acontecer ou como eu poderia fazer com que isso acontecesse. Eu tinha muitos pensamentos intrusivos. Depois da morte do meu filho, eu passei a ter muitos pensamentos destrutivos. A sexta coisa é que o luto parental, ele mudou muito a forma como eu me relaciono com as pessoas. Entenda, não é de todo ruim. Eu aprendi que quando eu estou me relacionando com aquela pessoa, quando eu estou com os meus amigos, quando eu estou com meus familiares, eu preciso vivenciar aquele momento. Eu preciso vivenciar da melhor forma aquele momento, porque a vida é breve. Mas, ao mesmo tempo, eu me afastei um pouco das pessoas. Antes eu conseguia falar coisas que eu achava que as pessoas iam entender o que eu estava falando, mas ultimamente eu tenho me calado mais. Há uma sensação de que as pessoas não vão entender o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo. E isso mudou muito os meus relacionamentos. Eu sempre peço para as minhas amizades mais íntimas que não desistam de mim, porque nem sempre a gente age assim de forma consciente, né? Eu sei. Eu consigo dizer isso para vocês porque também, né, gente, terapia. Mas é difícil mudar. E quanto ao meu relacionamento com Deus, eu tive a experiência de viver a realidade de que um servo do Senhor também sofre. Jesus veio para este mundo e ele disse: eu vim para que tivessem vida e vida em abundância. E às vezes a abundância é dor. E eu aprendi de fato que quando Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, quem venceu o mundo foi ele. Aprendi a me comunicar melhor com Deus também. Arthur me ajudou a ter as conversas mais sinceras com Deus. Olha, meus amores, eu sei que vocês estão acostumados com outro tipo de vídeo aqui no canal. Eu sei que as nossas conversas normalmente giram em torno de casamento, de namoro, de qualidade de vida. Mas especificamente hoje, no dia que esse vídeo vai ao ar, Arthur estaria completando ou completa 4 anos de idade. E eu não queria perder a oportunidade de falar um pouco sobre isso. Falar sobre Arthur e sobre as coisas que estão ao redor a essa experiência faz com que eu diga para mim mesma que meu filho existe. Que ele não está comigo, mas ele existe. Faz 4 anos que eu coloquei meu filho no colo e que eu pude abraçá-lo. E foi
uma das experiências que eu não consigo descrever. E faz 4 anos que eu espero poder abraçar ele novamente. Arthur foi e é uma das experiências mais ricas de sentimentos que eu tive e tenho na minha vida. Então, mesmo sendo um assunto diferente daquele que a gente costuma conversar por aqui, eu espero que de alguma forma essa conversa gere algum tipo de reflexão no seu coração. E eu espero que você me entenda, porque eu não posso prometer que essa será a última vez que eu vou falar de Arthur neste canal. E mais uma vez eu repito, mesmo não sendo o assunto que nós costumamos conversar, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E que Deus abençoe você. Cheiros. Tchau.